Boa tarde, galerinha do segundo ano. Aqui quem fala é o Everton, professor de Educação Física. Hoje o conteúdo vai ser revisão, ok? A gente vai revisar um pouco do capítulo estudado, da unidade 3 do livro. A gente estudou sobre ginástica, ok? Conteúdo do capítulo 2, ginástica nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A gente vai revisar sobre o que foi o equilíbrio, a importância do equilíbrio, o equilíbrio em si, os movimentos do aviãozinho que a gente executou nas atividades e o jogo da memória, ok? A gente também vai revisar um pouco sobre os movimentos realizados, os movimentos que a gente estudamos no conteúdo do capítulo 2. A gente também estudou um pouco sobre ginástica em grupo. A gente vai também falar sobre as composições de grupos e pares em os movimentos da ginástica. E a gente vai falar um pouco sobre o rolamento para trás, ok? Então a gente vai passar o conteúdo da revisão, todo o conteúdo estudado. A gente vai começar a falar sobre o equilíbrio da ginástica. O equilíbrio é a habilidade do indivíduo manter-se na mesma posição. O equilíbrio são aquelas atividades que você sempre vai ficar na mesma posição por um determinado minuto, ok? Em situações que o centro da gravidade do seu corpo muda constantemente. A gente falou durante as aulas que uma atividade de equilíbrio vai trabalhar não só o equilíbrio, mas a flexibilidade em todas as atividades. O indivíduo, quando trabalha uma atividade de equilíbrio, sempre vai estar em uma posição que o seu corpo vai tentar manter-se em movimento, mas você tem que estar estático, ok? A importância do equilíbrio é importante para uma maior destreza corporal, ok? Embora essa posição esteja relacionada a um comando que o sistema nervoso central dá aos nossos músculos e articulação para que se movimentem do jeito certo. A prática da atividade física funciona como um aliado para ajudar a aperfeiçoar essas habilidades. Todas as atividades que trabalham o movimento do equilíbrio está sempre relacionada ao comando e sistema nervoso do seu corpo, ok? Sempre você vai sentir o seu corpo pedindo para parar, seu corpo vai sentir um pouco de dores, mas é atividade, ok? É o equilíbrio. O equilíbrio é um fator de grande importância para o ser humano, pois ele seria muito difícil ou até impossível de realizar algumas tarefas. Trata-se de habilidade das articulações que fazem retornar ao seu estágio inicial após a realização de um movimento que provoca estabilidade. Esses movimentos que provocam estabilidade são aquelas atividades que a gente sente um pouco de dificuldade em realizar em relação ao equilíbrio. Movimento do aviãozinho. O movimento do aviãozinho são aquelas atividades que praticam muito o equilíbrio. A técnica consiste em um equilíbrio onde os atletas se posicionarão em pé e com uma das pernas levantada para trás, ok? Aquelas atividades que trabalham o aviãozinho, o atleta sempre se posicionar, ok? Com a perna esquerda sempre e a direita sempre elevada, ok? O seu corpo tem que estar em postura com suas pernas, a mão também tem que estar um pouco afastada. Essa é uma imagem de alunos, uma ilustração de alunos executando a atividade do aviãozinho, trabalhando o equilíbrio do seu corpo. Vejam que a perna direita sempre tem que estar elevada. Jogo da memória também, a gente realizou a explicação desse jogo da memória e a realização do jogo da memória com temas de movimento da ginástica. A gente realizou a explicação do jogo, como é que o jogo funciona. Os alunos devem compreender as principais regras, achar sempre os pares de imagem ou relacionar os nomes com as imagens. A gente explicou aqui que o jogo da memória é a realização de temas com os movimentos da ginástica. Um exemplo, aviãozinho, a gente também trabalhou a ponte, a estrelinha, sempre executando essas atividades e trabalhando um pouco do jogo da memória.
organização com a turma de 2 grupos e será distribuído um papel para cada aluno contendo o nome de movimentos da ginástica. Aquele aluno que tiver com um papel sempre tem que estar escrevendo o movimento que o seu companheiro está executando. Um grupo deve ficar de um lado da quadra, em cima dos tatames ou dos colchonetes, realizando os movimentos da ginástica que estão escritos no papel que o seu colega escreveu. Também a explicação, final da explicação do jogo da memória. Os alunos do outro grupo devem encontrar o colega que está realizando os movimentos que estão escritos no papel, sendo assim, eles devem achar seus pares. Okay? Movimentos realizados. A gente trabalhou também o rolamento frontal e o lateral. Trabalhamos a estrelinha, a ponte e o aviãozinho. A gente também, no conteúdo, a gente trabalhou sobre ginástica em grupo. A ginástica em grupo ela é classificada em mista. Uma ginástica mista, que a representação dela que alia o desenvolvimento do componente técnico dos elementos químicos de solo, desde a aprendizagem até o elemento de nível avançado. Então, aqueles alunos que começam a praticar ginástica, tanto em grupos ou individuais, sempre começam com atividades moderadas. E assim vai elevando um pouco as atividades. Os grupos apresentam uma organização por nível de evolução, procurando definir objetivos e metas a alcançar pelos ginásticos, proporcionando desafios contínuos, ok? Eles têm 2 níveis, o nível base e o nível avançado. O nível base trabalha 2 grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo. E o nível avançado, que é a evolução de ginástica de grupo, eles trabalham mais a entrada e a execução da atividade, os requisitos. Composição de pares e grupos. Eles estão trabalhando aqui em duplas, ok? Nas duplas temos o volante e a base. A gente falou uma vez que o volante ele executa os equilíbrios e os mortais e a base sustenta aqueles que se equilibram. E os lançamentos do volante partindo de uma posição diferente. No quarteto, já trabalhando em grupo, no quarteto tem um volante e 2 intermediários e a base. O volante executa os equilíbrios e os mortais, e os intermediários sustentam os volantes. Junto com a base, nos equilíbrios ajudam a base a lançar o volante nos mortais. O intermediário também pode ser lançado para um mortal junto com o volante. Entenderam? Então, o rolamento para trás, ok? Partindo da posição em pé, com as pernas unidas, desequilibrar, deixando se rolar para trás e ao tocar os ombros no solo, afastar as pernas, apoiando as mãos ao lado da cabeça e os dedos voltados para o ouvido. Sempre empurrar o solo com as mãos até a posição de pé, com as pernas afastadas. Então, a execução do rolamento é esse, tentar se equilibrar o máximo e um objetivo maior sempre estar com as pernas afastadas e apoiando sempre as mãos no lado da cabeça. Então, trabalha tanto o equilíbrio como a flexibilidade nos rolamentos, tanto frontal como o rolamento para trás e o lateral, ok? Executando um rolamento, a imagem que executa o rolamento para trás, são essa imagem, ok? Então, a gente termina essa revisão do conteúdo que a gente estudou no capítulo 2, o conteúdo breve. Em atividade, eu vou passar só uma atividadezinha pesquisada para vocês. Pesquisar uma atividade vai ser pesquisar um movimento da ginástica que trabalha o equilíbrio. Então, vocês em casa vão pesquisar um movimento que trabalha o equilíbrio na ginástica, ok? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, um trabalho simples e procure um movimento da ginástica que trabalha o equilíbrio. Então, eu vou terminar a aula por aqui, passando um pouco dessa revisão do conteúdo que a gente estudou, do capítulo 2, e essa pequena atividade. Então, vou terminar essa aula por aqui. Até a próxima. Boa tarde.